que não necessariamente é um lazer fora do seu trabalho, da sua rotina de Perfeito, perfeito. Cara, sensacional. Quarta dica que a gente anotou aqui, Rodrigo, você mencionou para mim a importância de desenvolver a habilidade de lidar com risco. Ela já foi até mencionada até esse momento durante o nosso episódio. Eu queria entender do seu lado, assim, o que é essa habilidade de lidar com risco e por que isso é importante para o empreendedor? Bom, primeiro, não tem como você empreender sem correr riscos. É da natureza de empreender correr riscos. Perfeito. É, ela pode ser mais natural ou menos natural, mas ela está presente o tempo todo nas suas escolhas, nas suas decisões, naquilo que você está construindo. É muito importante você medir esse risco o tempo todo. Quanto mais habilidade em medir esse risco, acho que a habilidade está aqui sobre Legal, hein? como medir esse risco, menos suscetíveis a problemas você vai ter, porque risco não necessariamente é equivalente ao problema. Não é? O problema ele pode acontecer se você não mitigou aquele risco, Legal. se você não tratou aquele risco, se você... E falo, de novo, na cadeirinha de quem correu risco, não mediu bem e dançou. Perfeito. Literalmente Interessante dançou, isso. assim. Eu acho que você tem que ter a habilidade de saber conviver com risco o tempo inteiro. Muito interessante. Cara, essa habilidade que você trouxe, eu acho ela incrível. Aprender a medir o risco. Eu acho que você tem que medir. E também, cara, não sei se eu tenho um playbook claro para como medir o risco. Porque, assim, pensa assim, todas as pessoas, em alguma medida, vão ter medo. Vai ter medo de alguma coisa. E o medo vai estar associado ao risco daquilo que você está vendo. Perfeito. Às vezes uma pessoa pode... vou pegar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa pode estar numa montanha-russa e se borrar de medo, gritar até... Cara, mas é só uma montanha-russa para um outro. Perfeito. Fala, não é nada. Aí um outro cai de paraquedas, vai lá, faz um salto de paraquedas, cai não, né? Salta de paraquedas, grita pra caramba. Aí o cara que faz escalada, sem nenhum apetrecho, sem nenhum... O cara fala, tá nem aí. Isso não é nada. Então os níveis de medo, de tensão sobre uma determinada situação são diferentes para cada um. Né? Então, quando você fala da medida do risco, a medida do risco para mim pode ser uma, para você pode ser diferente. É pessoal, né? É extremamente pessoal. Então, é importante que você meça esse risco para você. Perfeito. O que esse risco me impacta amanhã? Se tudo der errado, o que acontece? Estou disposto a isso? Sim ou não? Perfeito. E às vezes você ignora parte dessa medida de risco, e pode ter consequências desastrosas ou não, porque o risco sozinho, per se, não é nada. Perfeito, perfeito, cara. Acho que é isso. Só para voltar no medo, né, dado que eu falei de medo aqui, medo não é ruim, assim, medo é o que te dá consciência do que você pode ou não pode fazer. Perfeito. O importante é que você, como empreendedor, entenda, estou com esse receio, medir esse risco, mas vou fazer ainda assim. Acho que aqui é a grande... Acho que essa é uma das grandes medidas que diferencia o que é um empreendedor de um serzinho que talvez não seja um empreendedor. E aqui, só para não ficar ruim, né? Um serzinho empreendedor ou um serzinho que não é empreendedor, né? Cara, são atividades diferentes. Nenhuma pior, nenhuma melhor que a outra. Nem melhor, nem pior, mas com certeza o empreendedor está ali mais predisposto aos riscos, ou a medida do risco dele é mais baixa. Ele enxerga menos risco nas coisas. Enxerga menos, né? Legal, verdade. Interessante isso, cara. Eu acho que essa é uma habilidade que é muito importante mesmo. Eu também, mais uma delas, você está pegando em todos os meus calcanhares aqui. Sinto que eu já tive muito mais medo. Mas eu acho que também, como a gente mencionou sobre decisões difíceis, você vai criando casca, né? Tipo, cara, no começo lá, cara, não sei, eu tenho apetite a risco desse jeito e tal. É meio circunstancial, talvez, também, no sentido de... Com a evolução, você vai, talvez, construindo uma habilidade de aprender a medir o risco melhor e talvez, não tenho certeza disso, estou pensando aqui agora, uma casca maior para assumir mais riscos. O assumir risco pode ser da casca, de fato, então, obviamente, quanto mais etapas você vai passando, mais casca você tem, que, na verdade, acho que para mim, acho que a forma de eu enxergar a forma de eu encontrar isso é que você enxerga menos o risco. Porque a sua casca é maior, você está disposto tudo bem. Você normalizou, de certa forma. Você normalizou, exatamente. Acho que você deixou
mais flat, mais linear, uma coisa que para outros ela é mais robusto, assim. Perfeito, cara. Sensacional. Muito interessante isso. Sabe uma coisa que eu percebo isso pra caramba, assim? A primeira vez que eu tive a conversa com a minha mãe, que é professora universitária, assim, muito tradicional, assim, eu falei com ela sobre isso, aí o maior risco da cabeça dela, insano, era, ué, mas você não vai ganhar mais salário? E agora? O que agora? O que você vai fazer? Como é que você vai... Porque no primeiro momento é um cash burn, né? Acontece nesse momento. Cara, olha que interessante isso. A capacidade de percepção dela do risco. Quando eu olhei isso, no começo também era um ponto tenso para mim, hoje eu olho para isso e eu falo assim, vamos embora. É isso aí, corta essa grana aí, vamos colocar dinheiro dentro da empresa. Cara, diminuo a grana, né? Sobrevivência e tudo mais. Você vai pro mínimo necessário. Pro mínimo necessário. Sobrevivência, cara. Isso. Muito interessante, mas bom, legal. Então, já que você falou isso, então eu vou contar aqui o episódio da minha mãe que eu ouvi algumas vezes ao longo da minha... Bom, eu só empreendi, tá? Então, desde 2006, quando eu estava no segundo ano de faculdade ainda, só trouxe minha carreira até hoje empreendendo. E eu já ouvi coisas como, nossa, Rodrigo, mas você é um menino tão inteligente, já montou uma empresa tão cedo e não consegue ter uma casa, você não tem um carro. Caraca, que forte Cara, isso. Quantas vezes eu ouvi? Mesmo? Eu ouvi várias vezes, assim. Porque é difícil a compreensão, porque a pessoa associa que o curto talvez prazo a sua... é ruim, né? E a pessoa associa que você fez uma... Pelo menos essa é a minha realidade, né? De novo, eu acho que as realidades são diferentes para cada um, né? Certamente. Mas minha mãe associava, talvez, na cabeça dela assim, nossa, um menino super inteligente, fez uma universidade de ponta, poderia estar num banco, poderia estar trabalhando numa consultoria, poderia estar numa empresa multinacional gigantesca, resolveu empreender. Tudo bem, então... Qual que é o ganho que você está tendo já que você empreendeu? Deveria ser equivalente a todas essas outras coisas que eu falei. E não é, ela é desproporcional para baixo, negativamente. Sim. O que te faz estar ali? Né? O que te faz estar ali? Isso, é muito louco. E acho que aí essa é um pouco da medida do risco, que para algumas pessoas é um risco tão grande que fala, não vale a pena. É isso. Para outras pessoas é um risco menor, que eu acho que foi o meu caso ali durante muitos anos. Perfeito. Não, isso é muito interessante, porque realmente... dá para ser relatable essa percepção, porque, cara, você olha para o coleguinha do lado que está no mercado de trabalho, o cara já está conseguindo construir algum tipo de patrimônio, e você, o seu patrimônio é o quanto a sua empresa, valuation da sua empresa, zero líquido, você não sabe nada se aquilo vai ser vendido um dia ou se vai ser descartado simplesmente. Então, é muito louco isso mesmo. É uma aposta, um risco de longo prazo mesmo, né? Tem que ter esse apetite mesmo. Isso é uma boa preparação. E eu não sei se ele é tão racional, mas é isso. Sabe, você já viu aquele vídeo eu nunca sei falar o nome dele, Jensen Huang, é o fundador da NVIDIA. Perguntaram para ele, né? A NVIDIA é a empresa que mais vale hoje no mundo. Perguntaram para ele, se você fosse voltar lá atrás, o que você falaria para você? A mesma pergunta que eu fiz para os caras que eu te contei do VTEX. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu não faria, eu não empreenderia se eu pudesse. Olha isso, velho, eu simplesmente, o cara do dono da maior empresa do mundo falou que ele não se ele voltasse atrás, ele não repetiria. Louco, né? É um negócio louco. Eu tô no meu terceiro empreendimento, mas se eu pudesse dar uma dica pra mim lá atrás, talvez pudesse ser muito parecido. Não vai nessa assim. Não, né? Ou se vai com, sei lá... Vai nas coisas mais fáceis, talvez. Não precisa ir tão complexo e tão difícil complexo. Assim. Perfeito, cara. Mas é engraçado. Eu tive algum tempo atrás, eu tive num painel de um evento que aconteceu em Campinas, de tecnologia, e nesse painel teve uma pergunta muito parecida com essa, né? Bom, mas e aí, você empreenderia de novo? E era uma plateia basicamente de empreendedores. Eu falei, cara, empreender é muito difícil, não vale a pena. Não vale a pena. Por que você empreende então, Rodrigo? Putz, não tenho a resposta clara, chamadinho, assim, sabe? Será? Eu não sei. Que aí você queria inventar alguma coisa. Cara, e assim, né? Eu não sei, pode falar palavrão aqui, não? Manda ver se cara, cara, eu nem sei se é palavrão, mas, cara, empreender dá um tesão do caralho, assim, Sim. É muito legal. Empreender é muito legal. É muito. Ele não era exatamente na medida de todas as pessoas têm medidas diferentes para isso. Perfeito, cara. Sensacional, muito bom. Então, quarta dica nossa, desenvolva a habilidade de lidar com riscos. E a importância de aprender a medi-los. Sensacional. Perfeito. Quinta dica nossa, penúltima, desenvolva resiliência. Rodrigão,